Shalom a todos. Vamos estudar um pouquinho de Torá. Já tivemos nosso Shacharit, nosso serviço da manhã. Agora vamos falar um pouquinho os conceitos da Torá, os conceitos ensinados pelos nossos sábios. Vamos falar hoje sobre a manifestação da santidade. Como sabemos, o Hashem, Deus, fala que o povo de Israel é um povo kadosh, é um povo sagrado. Vou fechar aqui um pouco a janela, que está tendo uma obra aqui perto. E nós vamos tentar entender um pouco a manifestação, né, desta santidade. Os sacerdotes no povo de Israel têm um nível de santidade maior que o restante do povo. E o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele tinha uma santidade ainda maior que a santidade dos demais sacerdotes. Então aqui nós vemos a santidade dos sacerdotes, que é maior que a santidade do povo de Israel, do restante do povo. E vem o sumo sacerdote, que tem a sua santidade ainda maior que a dos sacerdotes normais. Os sacerdotes poderiam se impurificar com o contato com o cadáver de sete parentes próximos, que são pai e mãe, filho e filha, irmão e irmã e esposa. Estes os sacerdotes normais. Já o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele não poderia se impurificar por nenhum desses parentes. Em nenhum momento ele poderia se impurificar por qualquer tipo de morto, salvo um morto, né, que se chama o Met Mitzvah. O que acontecia? O sacerdote está lá andando, está indo pelo seu caminho, em algum lugar, e ele se depara com um cadáver abandonado ali no meio do caminho, ou em algum lugar. O que ele faria? Ele tinha que gritar 3 vezes, bem alto: cadáver, 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 para ver se aparecia alguém que enterrasse esse morto por ele. Assim, aparecendo alguém, ele estava isento de enterrar aquele morto. Porém, se não aparecesse ninguém, ele era obrigado a enterrar aquele morto, a ter o contato com aquele cadáver. É interessante que outra pessoa que também era proibida para ela entrar em contato com mortos era o Nazir, ou o Nazireu. O Nazireu, ele não podia ter contato com o morto, ele não podia se impurificar com o morto. O Nazir, ele tinha basicamente 3 proibições: não ter contato com o morto, com a morte, né, no caso, tipo de morto, não beber vinho, e não comer uvas e seus derivados, que também entra na mesma proibição de beber vinho, e não cortar o cabelo. Então, ele também tinha a obrigação, no caso, ele era obrigado a não ter contato com o morto, com a morte, com cadáveres, mas a ele também recaía a mesma obrigação do Met Mitzvah, que se ele encontrasse algum morto no caminho e não tendo ninguém para enterrar aquele morto, ele era obrigado a enterrar aquele cadáver. Então aqui nós vemos que os sacerdotes têm algo especial. Há um tema especial no que se refere aos sacerdotes. E isso mostra que eles são especiais diante do restante do povo de Israel. Já para o restante do povo de Israel, essas leis elas não se aplicavam nem mesmo aos profetas, só aos sacerdotes. Os sacerdotes eles também tinham a proibição
no que se refere ao matrimônio, tinha algumas proibições. Um sacerdote ele não poderia se casar com uma mulher divorciada ou com uma mulher que teve relações sexuais ilícitas, mas ele poderia se casar com uma mulher viúva, isso o sacerdote comum. Já o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele também tem uma lei especial referente ao matrimônio, que ele só poderia se casar com uma mulher virgem, com uma virgem. E o sacerdote que tinha algum tipo de deficiência física, a ele era proibido realizar qualquer tipo de serviço no templo. Ele não perdia o seu status de sacerdote, ele poderia comer das comidas sagradas, das ofertas, né, de sacrifício, porém ele não poderia atuar, exercer o ofício de sacerdote no templo, né, fazendo sacrifício e tal. E a pergunta por que só os sacerdotes têm este tema especial? E os sábios do povo de Israel eles dizem que porque eles têm uma santidade especial. O texto da Torá ele diz: Ve'amarta alechem, e dirás para eles. Os sábios dizem que aqui duas parashiot, ou duas porções da Torá se conectam. A porção Aharemot com a porção Kedoshim. Ou seja, aqui na porção Kedoshim, nos fala da santidade dos sacerdotes. Mas na porção Aharemot, nos fala da santidade geral do povo de Israel. Porque está escrito Kedoshim tiyu, que Kadosh ani, serão santos, porque eu sou santo. Então, basicamente, aqui Hashem quis lembrar os sacerdotes que eles são parte do povo de Israel e que, primeiramente, eles têm que se conectar com a santidade do povo de Israel e, depois de conectados com a santidade geral do povo de Israel, os sacerdotes também se conectam com a santidade particular. Uma santidade particular, uma santidade especial exigida a eles. Então, o que a Torá está querendo nos dizer aqui é que os sacerdotes não pensem que são especiais a ponto de serem, de somente eles serem santos, né, e o restante do povo de Israel não ser santo. Todos são santos. Todos têm o seu nível de santidade. Isso é o que a Torá está apresentando. Como o próprio Hashem disse: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e um Am Kadosh, um povo santo. Não falou um grupo particular de pessoas serão santos, né? Mas um povo sagrado, um povo santo. E o que acontece é que muitas vezes pensamos que a santidade é algo que apenas alguns indivíduos podem aspirar a ter. Né? Muitas vezes nós olhamos alguém que é elevado e admiramos o quanto tal pessoa é elevada, é santa. E chegamos até a pensar que isso não é para nós. Chegamos até a pensar que é somente para ele, né? Por algum motivo. Entretanto, o fato de Deus ter dado essa mitzvah a Moshe Rabbeinu, dizendo, fale a toda a congregação, nos ensina que não apenas alguns entre nós é capaz de
de obter essa santidade, né? Mas que cada um de nós, a cada um foi ordenado ser santo, né? Quando a Torá foi dada no Monte Sinai, o Midrash comenta que o versículo e todo o povo ouviu as vozes, né? E diz, a voz saiu e foi dividida em muitas vozes diferentes, diz o Midrash, e cada um ouviu de acordo com sua força. Cada pessoa ouviu as palavras que saíram no monte de acordo com o seu nível. Em outras palavras, quando uma pessoa ouvia não matarás, ela entendia que significava não pegue uma arma e não mate o seu irmão, não mate ninguém. Enquanto outra pessoa entendeu que se um cadáver fosse encontrado nos arredores da sua cidade, ela seria responsabilizada por não ter fornecido proteção, alimentação, escolta, talvez, como se ele mesmo o tivesse matado por conta disso. Outro entendeu que não se deve envergonhar alguém em público, porque quando o sangue, né, se esvai do rosto, a pessoa fica pálida de vergonha, é como se a tivesse matado. Então, cada um ouviu a voz ou as vozes de acordo com o seu nível, porque cada um tem o seu nível de santidade. Cada pessoa ouviu a voz de acordo com sua força e entendimento particular, dizem os nossos sábios. Da mesma forma, espera-se que cada judeu seja santo em seu próprio nível. Eu diria, cada pessoa que serve a Deus verdadeiramente, que serve a Deus sinceramente, né, ela é santa ou tem um nível, tem um grau de santidade de acordo com o seu nível particular, né? Porque cada um que se conecta com Hashem, que se apega a Hashem, é uma centelha individual de santidade do próprio Hashem, né? Então, falamos dessas duas santidades, nós podemos perguntar que relação há entre as duas. Que relação há entre a santidade da comunidade e a santidade dos sacerdotes, já que as duas estão ali no mesmo versículo, são mencionadas ali. Então, dois níveis, a santidade dos Kohanim, dos sacerdotes, que dentro da santidade dos sacerdotes tem mais um nível, um subnível, que é a santidade do Kohen Gadol, né? E a santidade do povo de Israel, santidade de Am Israel. Um dos motivos é para nos ensinar, ou para ensinar também, acima de tudo, aos sacerdotes, que a santidade deles tem seu shoresh, a sua raiz, na santidade do povo de Israel, na santidade geral do povo de Israel. Ou seja, a santidade dos sacerdotes não surge do nada. Para que essa santidade exista, tem que haver uma fonte, uma base, e a base é a santidade de todo o povo de Israel. E esta é a forma de entender essas duas Kedushot, essas duas santidades. A santidade de Am Israel e a santidade dos Kohanim, dos sacerdotes. E nestes níveis de santidade, entre a santidade de Am Israel e a santidade dos Kohanim, nós temos quem? Os Levim. Falamos essas duas santidades, Kohanim e Israel, mas, como nós sabemos, Am Israel, o povo de Israel, é dividido em 12 tribos, e uma delas é a tribo de Levi. E todos que vêm dessa tribo são Leviim, são levitas. Levi teve 4 filhos, Aram teve 3 filhos, Moshe, Aharon e Miriam.
E daí parte a divisão da tribo de Levi. Hashem escolhe Aharon como primeiro sumo sacerdote da história do povo de Israel. E nesse momento a tribo de Levi passa a ter duas categorias. Os Leviim, né, as pessoas da tribo de Levi, e os Kohanim dentro dos Leviim. Né? Ou dentro da tribo de Levi temos uma subcategoria que é os Kohanim, os sacerdotes. Os levitas, eles não podiam realizar sacrifícios, eles não poderiam exercer funções que os sacerdotes realizavam. Mas eles trabalhavam no cuidado do Mishkan. Eles eram os guardiões das entradas do templo e os cantores também. Porém, há uma diferença entre Cohen e Levi. Cohen, o Cohen é denominado Kadosh. O Cohen é denominado Kadosh. Está no nível da Kedushá, da santidade. Os Levi estão em um nível mais baixo. Né? Sobre os Levi é denominado Tahara, pureza. Ou seja, os sacerdotes, a eles foi ordenado se apegarem ao nível de Kedushá, e aos levitas foi ordenado se apegarem ao nível de Tahara, de pureza. E isso diz o versículo, né, que Hashem fala para Moisés: tome os levitas do meio do povo de Israel e purifica-os. Diferente dos Kohanim, dos sacerdotes, que sobre eles está escrito que são Kedoshim, são santos, são sagrados. Aqui entra uma questão, na Parashá anterior diz que toda a comunidade é santa, e até mesmo os Kohanim, que são o nível mais alto de santidade do povo, porque a ordem é Kohanim, Leviim e Israel. E sobre os israelitas está escrito que eles têm um nível de santidade. E como pode ser que aos Leviim não é dado esse nível, essa categoria de Kedushá? Eles são chamados de Tehorim, de puros e não santos. Então, o que significa que os Leviim não são chamados assim? Né? Isso significa que eles não têm parte na Kedushá, na santidade do povo de Israel? Né? Se eles não têm parte nessa Kedushá, nessa santidade do povo de Israel, então eles não são Israel. Né? Ou, se são, por que não são chamados, não têm parte nesta Kedushá? Na verdade, para entendermos isto melhor, temos que ir mais além. O primeiro é que a santidade mais elevada é a santidade geral do povo de Israel. É inquestionável. Porque o próprio Hashem fala para o povo de Israel no Sinai: vocês serão para mim um Goi Kadosh, um povo Kadosh. E esta é chamada de Kedushá Elioná, a santidade mais elevada, a santidade superior. É a santidade que cada um de nós temos. Os sábios dizem que esta santidade está acima da santidade da Torá, da santidade dos anjos e de qualquer outro tipo de santidade que exista no mundo. E o Midrash diz que o nível de santidade de Israel antecede a tudo. E nós somos em nossa Neshama, em nossa alma, um Helek Elohim, uma centelha divina, uma parte divina, entre aspas. E por isso, no interior das almas do povo de Israel, estão conectadas com o Criador. Então, de acordo com isso, a santidade do povo de Israel está acima de tudo. Aparentemente, né, e está também por cima da santidade dos sacerdotes. Mas tudo isso também nos traz uma aparente contradição. Por um lado, nós temos diversos livros sagrados que dizem que a santidade do povo de Israel está acima de tudo, e por outro lado nós temos textos sagrados que nos dão a entender que a santidade dos sacerdotes é maior.
está acima de tudo e que ela se sobrepõe. Então nós temos aqui, como é comum no judaísmo, opiniões diferentes. Então, temos que entender como funciona a conexão entre Israel e os sacerdotes. Só assim entenderemos essas duas kedushot, essas duas santidades. Nós vamos tentar entender da seguinte maneira. Nós vamos dar um exemplo usando o nosso corpo. Os sábios dizem que nós podemos dizer que a santidade dos sacerdotes é uma revelação da essência da santidade mais elevada do povo de Israel. Mas também podemos dizer que existe apenas uma santidade, que é a santidade do povo de Israel, que é a santidade geral. E essa santidade, ela se revela, ela se manifesta em diferentes níveis. Ou seja, nós temos uma santidade básica, uma kedushá básica, que é a base, que é a plataforma, que é a santidade do povo de Israel em geral. E esta santidade, ela vai se desenvolvendo, se expandindo e se manifestando em diversos níveis. Então ela começa no povo e vai se desenvolvendo, se expandindo até os levitas, e dos levitas ela encontra o seu ápice, o seu auge na santidade dos sacerdotes. Então, os sábios deixam entender, lógico que eles trazem tudo como uma grande ponto de interrogação para aguçar a nossa curiosidade, mas os Levim também estão inseridos na santidade do povo de Israel. Porém, o que temos que entender é que a santidade do povo de Israel, ela se manifesta em níveis. Esse é o segredo. Porque os sacerdotes, eles são aqueles que conseguem manifestar de uma maneira mais elevada o que existe lá na base, no interior da santidade do povo de Israel. Ou seja, em outras palavras, o povo de Israel, o povo simples e os levitas não conseguem revelar a santidade que existe neles, como judeus, como o povo de Israel. Porque isto consegue ser revelado no seu nível mais alto, no nível dos sacerdotes. O que os sábios estão querendo dizer? Que há uma santidade geral. E o judeu comum e os levitas, eles não conseguem manifestar esta santidade da maneira que os Kohanim, os sacerdotes, conseguem manifestar. Porque os sacerdotes conseguem revelar a santidade do povo de Israel no seu nível mais alto, no seu nível mais elevado. Então nós temos, no caso, o corpo, Nosso corpo é um organismo geral, porém há órgãos no corpo que revelam de uma maneira mais clara ou algo mais específico do homem. A alma, essa energia está em todo o corpo, como nós sabemos, ela é todo o corpo. Nós temos o coração, nós temos o cérebro, nós temos as unhas, porém a alma é a alma de todo o corpo, e o cérebro como órgão por excelência do homem, ali se manifesta a sabedoria do homem. E a unha é uma parte do corpo que às vezes atiramos, às vezes a jogamos fora, mas também é parte do homem. Interessante. Então podemos dizer que em essência não há diferença entre o cérebro e a unha, porque a alma não é mais alma no cérebro do que na unha. Aparentemente é a mesma alma, são parte do mesmo corpo humano, do mesmo organismo. E a grandeza da Neshama, da alma, se expande e se oculta em todos os membros do corpo. Então nós temos órgãos vitais, que são órgãos mais centrais, mais importantes do corpo humano, que sem eles não se pode viver. E tem outros órgãos que sem eles podemos viver. Podemos viver sem unha, mas não podemos viver sem o coração. E o que há de especial no coração em relação às unhas, se a alma está em todo o corpo da pessoa?
Então os sábios dizem, Hashem criou alguns órgãos que têm algo especial. Eles podem revelar a grandeza humana, nesse caso a alma humana, de uma maneira que não é possível através de outros órgãos, como a unha. Com o cérebro, o homem pode pensar, raciocinar, analisar, investigar, se aprofundar, né? E com o coração pode sentir. Capacidade intelectual e capacidade emocional. Então, esses dois, coração e cérebro, têm a capacidade de revelar e manifestar a essência do homem, né? E especificamente nisso estão acima da unha e dos outros membros do corpo. O coração e o cérebro recebem sua posição no que eles fazem, né? Na função deles, que é revelar quem é o homem realmente em seu nível mais elevado. Porém, se eu tirar o coração e o cérebro do corpo, já não terão serventia nenhuma. Porque eu os desconectei da Neshama geral do corpo. Eles só podem manifestar suas capacidades graças a um corpo com uma Neshama. Um corpo sem alma é nada, não serve para nada. É ela quem dá luz e sentido a todos os membros. E claro, ao coração e ao cérebro também. E eles têm a capacidade de revelar a Neshama do homem no seu nível mais alto. E agora ele traz para o povo de Israel. Todo Israel é um corpo que tem uma Kedushá geral. E esta Kedushá vai se manifestando pelos órgãos, ou por todo o povo de Israel. E o coração e o cérebro manifestam essa Kedushá no seu nível mais elevado. Que nessa simbologia são os sacerdotes dentro do corpo chamado Israel. Em essência, não há diferença entre Kohanim e não Kohanim, porque somos todos parte do mesmo corpo. Estamos todos conectados pela mesma Neshama e todos revelam esta mesma Neshama, assim como não há diferença na alma dentro de cada judeu, seja ele sacerdote, Levi ou Israel. Todos são parte da Kedushá do povo de Israel. Porém, assim como há diferença em como se revela a santidade no cérebro e na unha, que se revela em níveis diferentes, assim também há diferença na manifestação da Kedushá entre esses três grupos do povo de Israel. Os Kohanim são os que basicamente conseguem revelar a essência da santidade do povo de Israel de uma maneira mais clara, mais profunda e mais elevada, acima dos levitas e acima do restante de Israel. Diz a Torá, Emor aleche ve'amarta, diz e dizes. Por que duas vezes? Dizes e dizes. Porque a primeira ordem que Hashem dá aos Kohanim é para que se conecte com a raiz de sua Kedushá. E essa raiz é a Kedushá de todo o povo de Israel. Kidoshim Tiyu. A segunda ordem é específica para os sacerdotes, porque eles têm a capacidade que nenhum outro judeu tem de poder revelar e manifestar esta Kedushá. Ou seja, os Kohanim são os veículos mais adequados para poder revelar em um nível mais alto a santidade do povo de Israel. Em potencial, esta Kedushá existe em todo judeu, porém, os que são mais aptos para revelá-la são os Kohanim. De acordo com isso, podemos dizer que a Kedushá da Kehuná, do sacerdócio, não é um agregado à Kedushá do povo de Israel. Não, a Kedushá é uma em sua raiz, em sua base. Porém, esta base não consegue revelar todo o potencial desta Kedushá. Os únicos que podem revelar essa santidade no nível mais alto são os Kohanim. Os únicos que podem revelar essa santidade. E por isso o texto diz, vocês serão para mim um reinado de sacerdotes, um Am Kadosh, um povo santo. E por isso os Kohanim têm mitzvot especiais. Então, aqui os sábios, eles trazem essa ideia maravilhosa
que a santidade do povo de Israel ela existe em todo o povo, mas um grupo é capaz, só ele é capaz de manifestar a santidade do povo de Israel no seu nível mais alto. Então nós possamos ter entendido que em todo grupo existe aqueles que são mais elevados e aqueles que são menos elevados. Aqueles que são mais elevados, trazendo para os nossos dias, são aqueles que se dedicaram mais. São aqueles que buscam mais, aqueles que se abdicam mais das coisas mundanas e se apegam mais às coisas sagradas. Então, esses têm a intimidade com a Kedushá. São merecedores de serem mais sagrados, de estarem mais elevados, porque buscam isso, porque trabalham para isso. Né? Então, que possamos também buscar, se queremos, se admiramos, que possamos entender que também podemos chegar no nível alto de santidade de Kedushá, assim como os Kohanim também tinham o seu nível alto de Kedushá em Am Israel. Shalom, shalom. Baruch Adonai Leolam Vaed.